A dispensação da promessa continua. Os 12 filhos de Jacó: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, José e Benjamim são chamados as 12 tribos de Israel. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. José é vendido por seus irmãos. A história de José conta que José era o filho da velhice de Jacó. E José, ele era amado por seu pai, ao ponto do pai fazer uma roupa de cores para ele, diferenciada dos seus irmãos. E os irmãos tinham muita inveja de José, porque José, ele era sincero com seu pai, ele era íntegro, ele obedecia seu pai, fazia as coisas certas. E os irmãos eram homens desobedientes, que não faziam o que o pai queria, desobedeciam, e José entregava os irmãos para o seu pai, então eles não gostavam de José. E a Bíblia diz que José, ele passou a ser odiado pelos seus irmãos, e Deus começou a dar sonhos para José. E José, ele tinha sonhos em que ele via o sol, a lua e 11 estrelas prostrado aos pés dele. E ele contou para o seu pai, e o pai disse: Olha, meu filho, tu está dizendo que eu e os teus irmãos e a tua mãe vamos te servir? Enfim, passou então o tempo, os irmãos lançaram José dentro de um calabouço, de uma cisterna no campo, quando eles estavam trabalhando, e passava ali uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito, e eles tiraram José do poço, do calabouço ali onde eles tinham colocado, e venderam José como escravo. E José foi levado para o Egito. Lá no Egito, o chefe da guarda de Faraó comprou José e levou para a sua casa, para trabalhar na sua casa. E Deus abençoou José, em tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. Assim é na nossa vida também. Quando nós temos Deus conosco, que Deus, ele é aquele que nos abençoa, tudo que nós nos propomos a fazer, que for correto, que for certo, Deus, ele abençoa, seja na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, Deus, ele abençoa, assim como ele abençoou José. José, ele foi tentado pela mulher de Potifar a se deitar com ela. E ele, por ser temente a Deus e obedecer ao seu patrão, ele não quis, fugiu dela, e ela acusou ele de ter se aproveitado dela, mas era mentira. Então José, ele foi lançado na prisão ali, e ele se tornou o melhor prisioneiro. Até o dia que Faraó teve um sonho, e José foi chamado à presença de Faraó para interpretar o sonho. José veio ali na presença de Faraó, interpretou o sonho, e Faraó colocou ele como governador do Egito. E o sonho que José ele tinha lá no começo se cumpriu quando os irmãos dele vieram até o Egito para comprar alimento, e eles encontraram ali José. José trouxe seu pai para morar dentro do Egito com seus irmãos, se perdoaram, e ali Israel ficou 430 anos dentro do Egito. A dispensação da promessa termina em julgamento. O povo ficou 430 anos dentro do Egito, escravizado ali por Faraó. Depois que José morreu, o Faraó que conhecia José morreu também, e a geração passou a ser escravizada dentro do Egito. Só que a nação de Israel, ela tem promessa, né? E Deus libertou eles, como a gente vai ver na próxima página.